Julia Quinn, série Os Rockabys, livro 1, Uma Dama Fora dos Padrões, capítulo 21. Mais tarde, naquela noite, no baile Winter, 90 minutos haviam se passado e ele ainda não tinha visto Sally White. George puxou a gravata, pois tinha certeza que seu criado a tinha apertado mais do que habitual. Não havia nada fora do comum na sorraia de primavera de Lady Winter. Na verdade, ele diria que era comum a ponto de ser monótona. Mas ele não conseguia se livrar da incômoda e estranha sensação que subia pelo seu pescoço. Para todo lugar que se virava, parecia que alguém olhava para ele de maneira estranha, observando com muito mais curiosidade que sua aparência deveria instigar. Claramente, era tudo coisa da imaginação dele, o que levava a um ponto mais importante. Claramente, ele não era feito para aquele tipo de coisa. Cronometrar a sua chegada com cautela, cedo demais, atrairia atenção indesejada, como a maioria dos homens solteiros de sua idade. Geralmente, passava algumas horas no clube antes de cumprir suas obrigações sociais. Se chegasse ao baile às 8 em ponto, pareceria estranho, e ele teria de passar as 2 horas seguintes conversando com sua tia-avó, quase surda, que era conhecida tanto por sua pontualidade quanto por seu mau hálito. Mas ele também não queria seguir sua programação habitual, que envolvia chegar bem depois que a festa tivesse começado. Seria muito difícil identificar Sally White em meio a tantas pessoas, ou pior, ele poderia não vê-lo. Então, após pensar bastante, entrou no salão de baile Winter aproximadamente 1 hora após o horário do início. Ainda estava muito cedo, mas já havia gente suficiente para que George permanecesse discreto. Não pela primeira vez, ele se perguntou se não estaria pensando demais naquilo tudo. Parecia que estava se preparando para se apresentar em público. Uma rápida conferida na hora lhe informou que eram quase 10, o que significava que, se Billy ainda não tivesse aparecido, estaria ali em breve. Sua mãe planejara chegar às 9h30, mas ele ouvira vários resmungos sobre a longa fila de carruagens em frente ao Winter House. Billy e sua mãe certamente estavam presos na carruagem de 4 cavalos de Maston, esperando sua vez de descer. Ele não tinha muito tempo se quisesse cuidar daquilo antes de chegarem. Entediado, continuou a caminhar pela sala, murmurando as saudações apropriadas quando passava por conhecidos. Um criado circulava com taças de ponche, então pegou uma, mal umedecendo os lábios, enquanto examinava o salão de baile sobre a borda da taça. Não via Sally White, mas via, maldição, aquele era Lord Arbuthnot? Por que diabo tinha pedido ao George para entregar uma mensagem quando ele mesmo poderia ter feito isso? Mas talvez houvesse razões para Arbuthnot não poder ser visto com Sally White. Talvez houvesse mais alguém ali, alguém que não poderia saber que os dois homens estavam trabalhando juntos. Ou talvez Sally White fosse aquele no escuro. Talvez ele não soubesse que era Arbuthnot que tinha a mensagem. Ou talvez Sally White soubesse que Arbuthnot era seu contato e fosse tudo um plano para testar George, para que pudessem usá-lo para futuros empreendimentos. Talvez George tivesse embarcado por acidente em uma carreira de espionagem. Olhou para o ponche em sua mão. Talvez ele precisasse. Não. Ele definitivamente precisava de algo com um teor mais alto de álcool. Que porcaria é essa? Murmurou ele pousando a taça. E então ele a viu. E parou de respirar. Billy. Ela era uma visão. Seu vestido era de um carmesim escuro, a cor uma escolha inesperadamente vibrante para uma dama solteira. Mas em Billy se tornava a perfeição. Sua pele era como leite, os olhos brilhavam e seus lábios, ele sabia que elas não o coloria. Billy nunca teria paciência para esse tipo de coisa, mas de alguma forma pareciam mais vivos, como se tivesse absorvido um pouco do brilho rubi de seu vestido. Ele beijara aqueles lábios, ele a provara e a venerara e queria adorá-la de maneiras que ela provavelmente nunca sonhariam serem possíveis. Mas era estranho, ele não ouvira ser anunciada, estava muito longe da entrada, ou talvez estivesse apenas perdido demais nos próprios pensamentos. Mas lá estava ela, ao lado da mãe dele, tão linda, tão radiante que ele não conseguia ver mais ninguém. De repente, o restante do mundo parecia um peso imenso. George não queria estar ali naquele baile, com pessoas com quem não tinha vontade de conversar e mensagens que não gostaria de entregar. Não desejava dançar com moças que não conhecia e não gostaria de conversar de forma educada com as pessoas que conhecia. Só queria a Billy, e a queria só para ele. Então se esqueceu de Sally White
Esqueceu-se da panela no fogo e da barriga vazia e atravessou a sala tão decididamente que a multidão parecia abrir caminho. E de alguma forma, por incrível que pareça, o resto do mundo ainda não notara. Ela era muito bonita, excepcionalmente cheia de vida e real, naquela sala cheia de bonecas de cera. Não passaria despercebida por muito tempo. Logo, ele teria que lutar contra uma multidão de cavaleiros ansiosos. Mas por enquanto, ela ainda era só dele. Estava nervosa, não era óbvio. Ele tinha certeza de que era o único que podia notar. Era preciso conhecê-la para reparar. Billy parecia segura, as costas aprumadas e a cabeça erguida. Mas seus olhos corriam pelo lugar, examinando a multidão, procurando por ele. Ele se aproximou. George, disse ela encantada. Quero dizer, Lord Kennard, que maravilhoso. E ela abriu um sorriso discreto para ele. Nada surpreendente vê-lo. Senhorita Bristol, murmurou ele, curvando-se sobre a mão dela. George, falou sua mãe, fazendo uma mesura. Ele se inclinou para beijar o rosto dela. Mãe, Billy não está linda? Ele assentiu, incapaz de tirar os olhos dela. Sim, concordou ele. Ela está linda. Mas essa não era a palavra certa. Era muito prosaica. Beleza não era responsável pela inteligência impetuosa que dava profundidade aos seus olhos, nem pela perspicácia por trás de seu sorriso. Era ela linda, mas não era apenas linda, e era por isso que ele a amava. Espero que tenha reservado sua primeira dança para mim, comentou ele. Billy olhou para a mãe dele em busca de confirmação. Sim, pode dançar primeiro com George, permitiu ela com um sorriso indulgente. Há muitas regras, disse Billy timidamente. Não conseguia lembrar se por algum motivo devia deixar sua dança para mais tarde. Está aqui há muito tempo? Perguntou Lady Maston. Mais ou menos 1 hora, respondeu George. Minha missão levou menos tempo do que esperava. Era uma missão? Quis saber ela. Pensei que fosse um compromisso. Se George não estivesse tão encantado por Billy, poderia ter se irritado com isso. Sua mãe estava claramente tentando conseguir informações, ou no mínimo, repreendendo em retrospecto. Mas ele simplesmente não conseguia se importar, não quando Billy o encarava com os olhos brilhando. Está realmente linda, elogiou ele. Obrigada. Ela sorriu sem jeito e seu olhar recaiu sobre as mãos, que mexiam nervosamente nas dobras da saia. O senhor também está muito bonito. Ao lado deles, Lady Marcia estava radiante. Gostaria de dançar? Disparou ele. Agora? Ela sorriu adoravelmente. Mas está tocando alguma música? Não estava. E o fato de ele não ficar constrangido era uma prova de como estava perdidamente apaixonado. Talvez uma volta pela sala, sugeriu ele. Os músicos logo voltaram a tocar. Billy olhou para Lady Maston, que acenou a mão em aprovação. Vão, disse ela, mas fique bem à vista. George foi arrancado bruscamente daquele devaneio entorpecido por tempo suficiente para lançar à mãe um olhar gélido. Eu nem sequer sonharia fazer nada que comprometesse a reputação dela. É claro que não, falou ela de forma descontraída. Só quero garantir que ela seja vista. Há muitos bons partidos aqui esta noite, mais do que eu esperava. George segurou o braço de Billy. Eu vi o herdeiro de Billington, continuou Lady Maston. E sabe, não acho que ele seja muito jovem. George encarou com um olhar de ligeiro desdém. Não acho que ela queira se chamar Billy Billington, mãe. Billy abafou uma risada. Ah, santo Deus, eu nem tinha pensado nisso. Que bom. Seja como for, George, agora ela é Sibila, disse a mãe dele, demonstrando seu talento para ouvir apenas o que queria. E Sibila Billington é bem sonoro. George olhou para Billy e disse, não é. Ela pressionou os lábios um contra o outro, parecendo achar graça. O sobrenome dele é Welcome, informou Lady Maston. Só para você saber. George revirou os olhos. Sua mãe era uma ameaça. E ele estendeu o braço. Vamos, Billy. Billy assentiu e se virou, ficando os dois voltados para a mesma direção. Se vira o filho de Asborn, disse Lady Maston. Mas George já levara Billy embora. Não sei como é o filho de Asborn, comentou Billy. Você sabe? Tem uma pança em tanto, mentiu George. Ah, Billy franziu a testa. Não posso imaginar porque ela pensou nele para mim, então. Sua mãe sabe que sou muito ativa. George murmurou algo para mostrar que também não entendia e continuou o passeio lento em volta do salão de baile, aproveitando a sensação de posse de ter a mão dela em seu braço. Havia uma fila enorme de carruagens na entrada, contou Billy. Eu disse à sua mãe que devíamos simplesmente sair e caminhar, já que o clima está ótimo,
mas ela não concordou de forma alguma. George riu. Apenas Billy faria tal sugestão. Parecia até que eu tinha sugerido que parássemos para tomar uma xícara de chá com o rei no caminho, resmungou ela. Bem, como o palácio é do outro lado da cidade, provocou George. Ela cutucou as costelas dele com o cotovelo, mas de leve, para que ninguém visse. Estou feliz que você não esteja usando uma peruca, disse ele. Ela usava um penteado elaborado, como ditava a moda, mas era o cabelo dela, e tinha só um pouco de pó. Ele gostava que ainda desse para ver o lindo tom de castanho. Era Billy sem artifícios, e se havia algo que a definia, era a falta de uso de artifícios. Ele queria que ela desfrustasse aquele tempo em Londres, mas não queria que isso a mudasse. Muitíssimo fora de moda, eu sei, disse ela, tocando a longa mecha de cabelo que havia sido deixada caída sobre o ombro, mas consegui convencer sua mãe de que havia uma boa chance de eu chegar perto demais de uma arandela e atear fogo em mim mesmo. George virou-se bruscamente e ela continuou. Dada a minha história quando fui apresentada à corte, não soou tão absurdo quanto parece. Ele tentou não rir. Realmente tentou. Ah, por favor, ria, pediu ela. Demorei todo esse tempo para conseguir fazer piada disso. Podemos nos divertir um pouco. E o que aconteceu, afinal? Perguntou ele. Ou eu não quero saber. Ah, você quer saber, falou ela, com um olhar impertinente, meio de lado. Confie em mim. Você definitivamente quer saber. Ele esperou. Mas não vai descobrir agora, declarou ela. Uma mulher deve ser seu segredo, como sua mãe sempre me disse. De alguma forma, creio que atear fogo à corte de St. James não fosse o tipo de segredo que minha mãe tinha em mente. Considerando o quanto ela deseja fervorosamente que eu seja vista como uma jovem dama graciosa e refinada, creio que poderia ser exatamente o que tinha em mente. Bill olhou para ele com uma expressão travessa. Lady Alexandra Fortescue Coach nunca atearia fogo em alguém por acidente. Não, se ela fizesse isso, imagino que seria proposital. Billy abafou uma risada. George Hawksby, isso é algo terrível de se dizer e provavelmente não é verdade. Não acha? Por mais que me doa admitir, não acho. Ela não é tão má ou inteligente. Ele parou por um instante, depois perguntou. Foi um acidente, não foi? Ela lançou-lhe um olhar. Claro que sim, continuou ele, mas não parecia tão certo quanto deveria. Kennard? Ao som de seu nome, George desviou com relutância o olhar de Billy. Dois de seus amigos de faculdade, Sir John Willingham e Fred Convertry, abriam caminho por entre a multidão. Os dois eram perfeitamente agradáveis, absolutamente respeitáveis e exatamente o tipo de cavalheiros que sua mãe adoraria que fossem apresentados a Billy. George percebeu que ele adoraria bater em um dos dois. Não importava qual, tanto fazia, desde que pudesse ser no rosto. Kennard, disse Sir John, aproximando-se com um sorriso. Faz tanto tempo, não pensei que já o veria na cidade. Assuntos de família, respondeu George evasivo. Sir John e Fred assentiram e disseram algo parecido com entendo. Então, os dois olharam para Billy com clara expectativa. George forçou um sorriso e se virou para Billy. Permita-me apresentar Sir John Willingham e o Sr. Frederick Convertry. Após alguns murmúrios de todas as partes, ele seguiu. Cavalheiros, esta é a senhorita Sibylla Bristol, de Amber Hall, em Kent. Kent? Exclamou Fred. Vocês são vizinhos, então? Somos, disse Billy agradavelmente. Conheço Lord Kennard desde criança. George tentou não fechar a cara. Sabia que ela não poderia usar seu primeiro nome num ambiente como aquele, mas ainda assim o irritava que se referisse a ele de maneira tão formal. Você é um homem de sorte, falou Fred, por ter tanto encanto tão perto de casa. George olhou rápido para Billy, para ver se ela estava tão estarrecida com um elogio meloso quanto ele. Mas ela ainda sorria de forma plácida, parecendo de fato uma debutante doce e amável. Ele bufou. Encanto. Billy, se ele soubesse... Falou alguma coisa? Perguntou ela. Ele retribuiu o sorriso, com outro igualmente afável. Só que realmente tenho muita sorte. Ele ergueu as sobrancelhas. Que estranho eu não ter ouvido uma frase desse tamanho. Ele olhou de soslaio, e ela retribuiu com um sorriso disfarçado. George sentiu algo se acalmar dentro dele. Tudo estava certo com o mundo novamente. Ou pelo menos, estava tudo certo com aquele momento. O mundo era uma maldita confusão. Mas bem ali, naquele instante, Billy sorriu intimamente para ele. E ele estava contente. Poderia me conceder uma dança, senhorita Bristol? Perguntou Sir John. A mim também. Logo intrometeu-se Fred. Claro, disse ela. E de novo, em tom tão amável que George sentiu vontade de vomitar. Não parecia ela mesma. Ela já prometeu a primeira dança a mim, interrompeu ele. E é da hora do jantar.
Billy olhou para ele com alguma surpresa, mas não disse nada. No entanto, disse Fred com bom humor, há mais de 2 danças e um baile. Ficarei encantada em dançar com os 2, falou Billy. Então olhou pelo salão atentamente, como se estivesse procurando por alguma coisa. Não creio que haja cartões de dança essa noite. Podemos sobreviver muito bem sem eles, rebateu Fred. Só precisamos lembrar que quando terminar com Kennard aqui, vai dançar comigo. Billy abriu um sorriso gentil e assentiu com nobreza. E depois dançará com Sir John, observou Fred. Mas devo alertá-la, ele é um péssimo dançarino. Cuidado com os dedos dos pés. Billy então deu uma risada, alegre e rouca. E mais uma vez, parecia tão incandescente, bonita, que George ficou meio tentado a jogar um cobertor sobre ela, só para impedir que qualquer outra pessoa quisesse. Ele não deveria se ressentir daquele momento dela ao sol. Sabia disso. Ela merecia ser adorada e festejada, ter sua noite como a bela da no baile. Mas, por Deus, quando ela sorria para Sir John ou Fred, parecia ser com sinceridade. Quem sorria assim, sem estar com vontade? Será que Billy tinha alguma ideia sobre aonde um sorriso como aquele poderia levar? Os 2 cavalheiros pensariam que ela estava interessada. George teve uma súbita visão de buquês enchendo o saguão de Maston House, de jovens cavalheiros fazendo fila pelo privilégio de beijar a mão dela. Algum problema? Perguntou Billy baixinho. Sir John e Fred tinham sido distraídos por outro conhecido, então suas palavras foram ouvidas apenas por George. Claro que não, respondeu ele, mas sua voz estava um pouco mais brusca do que o habitual. Ele franziu a testa, preocupada. Tem certeza? Eu estou bem, disparou ele. E ergueu as sobrancelhas. Claramente. Ele fechou a cara. Se não quer dançar comigo, começou ela. Você acha que é isso? Então há alguma coisa. Sua expressão tornou-se triunfante e só faltou um taco de croquis na mão para completar o visual. Pelo amor de Deus, Billy, isso não é uma competição, murmurou ele. Eu nem sei o que é. Você não deveria estar sorrindo assim para outros cavalheiros, sussurrou. O quê? Ela recuou. Ele não conseguiu saber se estava incrédula ou indignada. Isso vai passar uma impressão errada. Pensei que todo o propósito era que eu conseguisse atrair a atenção dos cavalheiros. Praticamente sibilou ela. Indignada, então, e muito. George teve presença de espírito suficiente apenas para não deixar escapar algo espetacularmente idiota como sim, mas não tanta atenção. Em vez disso, alertou. Não se surpreenda se eles aparecerem para uma visita amanhã. Novamente. Não é esse o objetivo? George não teve resposta, porque não havia resposta. Ele estava sendo idiota. Isso estava claro para os 2. Santo Deus, como a conversa deteriorar aquele ponto? Billy, olhe, eu só... Ele franziu a testa. A Bernotte estava se aproximando. Você só... insistiu Billy. Ele balançou a cabeça. E ela foi inteligente o bastante para saber que o movimento não tinha nada a ver com ela. Billy seguiu seu olhar em direção à Bernotte, mas o senhor havia parado para falar com outra pessoa. Para quem está olhando? Perguntou ela. Ele se virou, fixou toda a sua atenção nela. Para ninguém. Ela revirou os olhos diante da óbvia mentira. Kennard, falou Fred com Ventry, voltando para o lado deles enquanto Sir John se afastava. Creio que a orquestra está retomando suas posições. É melhor você levar a senhorita Bristol para a pista de dança, ou terei de acusá-la de comportamento suspeito. Ele se inclinou em direção a Billy e continuou em tom de falsa confidencialidade. Ele não pode reivindicar sua primeira dança e depois mantê-la aqui entre as garotas que não foram convidadas para dançar. Ela riu, mas só um pouco, e aos ouvidos de George não pareceu tê-lo feito com vontade. Ele nunca faria isso, atalhou ela e completou. Se não por um outro motivo, porque sua mãe o mataria. Ha, gargalhou Fred. Então é assim que funciona. George deu um sorriso forçado. Queria estrangular Billy por desmoralizá-lo com tamanha eficiência diante de seus amigos, mas ainda estava muito atenta à Bernotte, a poucos metros de distância, provavelmente à espera de um momento para lhe falar em particular. Acho que ele não vai dançar com a senhorita, provocou Fred aos sussurros. Billy olhou para George. Quando seus olhos encontraram os dela, ele sentiu como se tivesse encontrado seu mundo inteiro. Então ele se curvou e estendeu o braço, porque diabo tinha esperado por aquele momento, pelo que pareceu anos. Mas é claro que foi justo nessa hora que a Bernotte enfim se aproximou. Kennard, disse ele, o cumprimento cordial é exatamente o que se poderia esperar de um homem que se dirigia ao filho de um amigo. Em bom vê-lo aqui, que traz da cidade. Uma dança com a senhorita Bristol, respondeu Fred, mas ele não parece capaz de levá-la até a pista. A Bernotte riu. Ah, tenho certeza de que ele não é tão incapaz assim. George não conseguia decidir qual dos 2 queria matar primeiro. Talvez eu devesse dançar com o senhor,
disse Billy a Fred. Esqueça os cavalheiros. Ele mataria Billy primeiro. Mas que diabo ela estava pensando? Aquilo era um gesto muito atirado, até mesmo para ela. Damas não chamavam cavalheiros para dançar, principalmente quando só os conhecia há 5 minutos. Uma dama que fala o que pensa, afirmou Fred. Que refigurante! Então, por que Lord Kennard fala tão bem de você? Ele fala de mim? Não para ele, disparou George. Bem, deveria, disse Fred, erguendo as sobrancelhas de maneira galanteadora. A senhorita certamente seria um tópico mais interessante do que nossa última conversa, que, se não me falha a memória, foi sobre farinha de aveia. George tinha certeza de que aquilo não era verdade, mas não havia como protestar sem soar infantil. Ah, mas acho haver um assunto fascinante, opinou Billy, e George quase riu, porque ele era o único que sabia que ela não estava brincando. O recente sucesso do pai dela com as colheitas era prova disso. Uma dama verdadeiramente singular, louvou Fred. A orquestra começou a emitir os ruídos que sempre precediam a música, e Billy olhou para George, esperando que ele a cumprimentasse novamente e a levasse para a pista de dança. Mas antes que pudesse fazer isso, ele ouviu Lord Abernoth pigarrear. George sabia o que tinha que fazer. Cedo minha vez é você, Coventry, falou ele, com ligeiro cumprimento, já que está tão ansioso pela companhia dela. George tentou não olhar nos olhos de Billy, mas não conseguiu, e quando seu olhar cruzou o rosto dela, viu que ela estava chocada, e com raiva, e ferida. Ela dança em seguida com você, afirmou Fred com bom humor, e George ficou com o coração apertado ao ver o rival conduzi-la para a pista de dança. Lamento privá-lo da companhia da adorável senhorita Bristol, disse Lord Abernoth após um instante, mas tenho certeza de que havia mais propósito para o seu tempo na cidade que uma dança. Não havia mais ninguém em seu pequeno ciclo de conversa agora que Billy saíra com Fred Coventry, mas Abernoth, claramente, desejava manter a discrição. Então George disse: uma coisa e outra, assuntos de família. Não é sempre o caso? Ele inclinou a cabeça em direção a George. É muito cansativo ser o chefe da família. George pensou no pai. Fico muito feliz que esse privilégio específico ainda não seja meu. Verdade, verdade. Abernoth tomou um grande gole de sua bebida, que parecia consideravelmente mais substancial do que o ponche ridículo que haviam servido a George mais cedo naquela noite. Mas será muito em breve, e não podemos escolher nossa família, concorda? George se perguntou se Abernoth estava querendo ser ambíguo. Se fosse o caso, era outra indicação de que George não estava preparado para uma vida de mensagens misteriosas e reuniões secretas. Decidiu tomar as palavras de Abernoth pelo que de fato eram, e disse: se pudéssemos, ouso dizer que escolheria a minha. Bem, isso que é um homem de sorte. Acho que sim. E como vai a noite? Bem-sucedida? Suponho que isso depende de como se mede o sucesso. É mesmo? Perguntou Abernoth, parecendo um pouco irritado. George não se sentiu solidário. Fora ele quem começara aquela conversa, cheia de entrelinhas. Então podia muito bem deixar George também se divertir um pouco. Ele encarou Abernoth e disse: infelizmente, viemos a esses eventos em busca de algo, não é mesmo? O senhor está muito filosófico para uma terça-feira. Normalmente, guardo meus grandes pensamentos para as noites de segunda e tarde de quinta, disparou George. Lord Abernoth olhou para ele com grande surpresa. Não encontrei o que estou procurando, falou George. Santo Deus, todo aquele duplo sentido estava lhe deixando tonto. Abernoth estreitou os olhos. Tem certeza? O máximo de certeza possível. Está muito cheio aqui. Que decepcionante. De fato. Talvez devesse dançar com Lady Otterby, sugeriu Lord Abernoth, em voz baixa. George virou-se bruscamente. Perdão? Foram apresentados? Asseguro-lhe que ela é uma mulher sem igual. Nós nos conhecemos, confirmou George. Ele conhecera Sally Otterby quando ela era ainda Sally Sedgwick, a irmã mais velha de um de seus amigos. Ela se casara e enterrara o marido nesse meio tempo. Só há pouco passara do luto completo para o parcial. Felizmente, para ela, Lavanda caiu-lhe muito bem. O Otterby era um bom homem, disse Abernoth. Eu não o conhecia, falou George. Ele era um pouco mais velho. Sally era sua segunda esposa. Trabalhei um tempo com ele, continuou Abernoth. Um bom homem, muito bom. Faz anos que não falo com Lady Otterby, contou George. Não sei se terei algo para lhe dizer, e creio que pensará em algo. Imagino que sim. Ah, vejo minha esposa ali, apontou Lord Abernoth. Ela está fazendo aquela coisa com a cabeça, que quer dizer que eu preciso de minha ajuda ou está prestes a morrer. Então, é melhor ir até ela, disse George claramente. Suponho que ela precisará da minha ajuda de qualquer maneira, retrucou Abernoth, dando de ombros. Boa sorte, filho. Espero que sua noite seja proveitosa. George observou Lord Abernoth cruzar a sala. Então, virou-se para cumprir sua missão. Parecia que era hora de dançar com Sally Otterby.